no seu entendimento. O salmista estava dizendo: eu guardo a palavra na minha mente, no meu entendimento, no meu intelecto. Por quê? Quando eu vier se sentir tentado por alguma coisa, a palavra vai estar aqui. Eu vou lembrar da palavra e eu não vou pecar contra ti. Então nessa noite, Jesus está falando através de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Quantas pessoas não conhecem ainda essa palavra? Quantas pessoas ainda por não conhecer, interpreta mal, julga, atiram pedra, não quer a palavra, não aceita a palavra, não ama a palavra, não está nem aí para a palavra de Deus. Por quê? Porque tem surgido tantos falsos profetas, tantos mentirosos, tantos enganadores, tantas pessoas que mentem, que enganam, porque aí vai fazendo com que a palavra de Deus vai caindo em descrença. As pessoas já não querem mais acreditar, deixa de lado. Eu tinha uma vida triste e Deus mudou minha vida para melhor. Oh, glórias ao nome. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus em nossas vidas, minha irmã. Só Deus faz isso. E tudo isso acontece por causa da sua palavra. É justamente o que eu estou falando essa noite. João 8,32: e conhecereis a verdade. Ou seja, conheça a palavra de Deus. No livro de João, versículo 36, está escrito: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entenda isso. Quando você conhece a palavra, você sofre um impacto de realidade, porque você não conhecia ainda. E a Bíblia diz, a palavra diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, a palavra ignorância na Bíblia é colocada a respeito daquelas pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem as escrituras, que não conhecem a palavra. Ela é leiga a respeito desse assunto. E por não conhecer, por não compreender, vive fazendo o que quer, uma vida dissoluta, pecando, errando, fazendo tudo o que vem à sua vontade. Mas Deus não leva em consideração o tempo dessas pessoas da ignorância, porque não conheceu ainda a verdade. Veja como Deus é bom, veja como Deus é misericordioso. Mas Ele convida a você nessa noite, se você não conhece ainda a palavra de Deus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus nessa noite está te convidando para te libertar. Talvez você tenha alguns vícios que não consegue ser liberto. Eu não sei qual é os vícios que você tem tentado sair e não consegue. Talvez o vício da bebida, talvez o vício da pornografia, talvez o vício da prostituição, talvez o vício do álcool, talvez o vício da mentira, o vício da corrupção. Eu não sei qual é o vício que lhe domina, que toma a sua mente, porque Paulo vai dizer que quando o homem ele é dominado pelo pecado, o pecado é o seu senhor. Ou seja, o senhor daquele que vive pecando é o pecado o domina, o pecado o controla, o pecado tem um domínio da sua vida. E o pecado tendo domínio da sua vida, ele vai escravizar o ser humano, ele vai escravizar você. Por exemplo, a pessoa que é viciada em pornografia, nesse pecado, a pornografia, esse pecado é o senhor dessa pessoa. Ela domina essa pessoa de uma maneira tão forte que ela não consegue controlar os seus desejos. Ela tem que ver, ela tem que assistir, ela tem que fazer, porque ela está dominada pelo pecado, está dominada pela pornografia. Mas a única pessoa que pode te libertar disso, arrancar isso da sua mente, arrancar isso da sua alma, arrancar isso do seu espírito, do seu domínio, é Jesus Cristo de Nazaré, através do seu poder. Emílio Santos, meu Deus, é isso aí, meu irmão. Deus te abençoe. Quando Deus entrar na tua vida, não há espaço para a mentira, porque Ele arranca a mentira. Não há espaço para a pornografia, não há espaço para a corrupção, porque o Espírito Santo de Deus, como está escrito, quando Ele vier, Ele convencerá o homem do pecado e do juízo. Sabe, a obra, quem faz é o Espírito Santo.
Eu simplesmente nessa noite estou aqui de frente de uma tela de celular, fazendo o ide de Jesus, como diz Marcos. Ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, a salvação ela é condicional. Você escolhe, há condições. Você escolhe querer ou não. Você escolhe aceitar ou não. Jesus não força você a nada. Se você quiser continuar vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de adultério, de vícios, de cigarro, bebida, pornografia, idolatria, Deus não empata você deixar nada disso. Você pode continuar com isso. Mas a palavra de Deus é bem clara. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Antônia Vieira, a minha irmã, paz do Senhor, minha irmã, lá do Ceará, saudade da minha irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. João 8,32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, Gerson Oliveira, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Quantas pessoas têm vivido uma vida assim, escrava do pecado, onde o pecado o domina? Quantas pessoas neste momento se encontram aprisionadas pelo ódio, aprisionada pela falta de perdão, aprisionada pela a dor na alma que carrega, porque não consegue perdoar, liberar perdão, porque não consegue abraçar, beijar. Sabe o que é isso? É porque o Espírito Santo de Deus não há espaço nesse coração. Porque está escrito na palavra de Deus: como pode você dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão a qual você vê? Sabe? Quando Jesus está na vida da pessoa, quando Jesus está na vida do homem, na vida da mulher, ele ama, ele perdoa, ele abraça, ele se sente em paz, porque o Espírito Santo de Deus faz ele ter paz, faz ele perdoar, faz ele amar, faz ele abraçar. Sabe, o ser humano ele é falho, o ser humano ele erra em palavra, em atitude, em ações, mas o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Quando você entrega a tua vida a Jesus, como João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade. Quando você é liberto pela verdade de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, começa a direcionar a tua vida, começa a conduzir a tua vida, começa a levar você à luz. A luz clareia, a luz revela, a luz mostra o que está errado, a luz mostra o que está faltando. Sabe por quê? O salmista, no Salmo 119, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e lâmpada para os meus caminhos. Observe que o salmista está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que uma lâmpada faz numa casa? Quando você chega em casa, quando você saiu de casa, que você retorna para a sua casa, que você chega e está tudo escuro, quando você aperta o dedo e acende a lâmpada, clareia tudo, você vê tudo, você enxerga tudo. Assim é a luz de Deus na tua vida, meu irmão. Você pode viver numa escuridão maior do mundo, na escuridão do pecado, na escuridão do ódio, na escuridão da ganância, na escuridão da falta de perdão, na escuridão da prostituição, na escuridão da lascívia, da sensualidade, na escuridão da idolatria que cega o ser humano. Mas quando você conhece a Jesus, oh glória, quando o Espírito Santo de Deus entra na tua vida através de Jesus, a lâmpada clareia e revela e mostra o que está errado na tua vida. E quando o Espírito Santo começa a fazer a obra na tua vida e revelar o que está errado, você mesmo começa a se sentir constrangido. Você mesmo começa a se sentir que precisa mudar, que precisa mudar aqui, mudar acolá. Quero me reconciliar com Jesus. Agora, Gerson Oliveira, você quer retornar para Jesus? Alabachuriandelabas, Anabassubi de calabas. Gerson, meu irmão, como eu me sinto feliz em falar isso, meu irmão.
Orabaxi calabás. Você quer se reconciliar com Jesus agora? Pode ser agora. Então feche seus olhos agora, Gerson Oliveira. Em nome de Jesus, eu vou orar por você, meu irmão. Agora, em nome de Jesus, feche seus olhos. E meus irmãos que estão aqui comigo, uma alma acaba de se converter a Jesus. Acaba de se reconciliar com Jesus. Oraba, uriandelabás. Camanacebe de calabás. Irmão Gerson, eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, abençoa o teu filho Gerson, Pai Oliveira, agora neste momento. Durante, Pai, essa palavra, Senhor, ele entende que precisa, Espírito Santo, urgente de Ti, Senhor. Abraça o meu irmão Gerson Oliveira neste momento. Meu Deus, que se ele há muito tempo não tem sentido a alegria, o poder do Espírito na sua vida, a paz na sua vida, o gozo na sua alma, a alegria, Senhor, na sua alma. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, abraça essa alma, Senhor irmão Gerson. Espírito Santo da graça, como está escrito na tua palavra, isso não vem de vós, é dom de Deus. Espírito Santo, esse desejo que ele sentiu agora, meu Pai, de se reconciliar contigo, meu Pai, certamente não foi a sua vontade, foi a vontade do Espírito que o conduziu a ele, Senhor, a sentir essa vontade, esse desejo. Meu Deus, abraça ele, Senhor, por completo. Não um abraço, meu Pai, humano, Senhor, não, mas um abraço do céu. Um abraço, Senhor, que renova as suas forças espirituais. Um abraço, Pai, que renova a sua força, Pai, espiritual. Deus aí, Espírito Santo, visita neste momento a sua mente, a sua alma, o seu coração, a sua casa, a sua família, a sua vida, meu Pai, espiritual. Deus, neste momento, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida, meu Pai, irmão Gerson, nas tuas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai, que ele retorne, Senhor, a visitar e congregar, Senhor, na tua casa, junto com meus irmãos. Que ele retorne, Senhor, a fazer parte do corpo de Cristo. E o nome de Deus venha a ser glorificado na vida dele, no irmão Gerson. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Uma alma já aceitou Jesus nessa noite, nessa live. Varam glória a Deus, meu irmão. Varam glória a Deus do outro lado, porque Deus ele é fiel. Oh, glórias a Deus. Eu estou aqui falando, meus irmãos, vocês que acabam de chegar, se inscreva aí, compartilha, deixa seu like, tá bom? Me ajuda aí. Tem muitas pessoas neste momento precisando de uma palavra, meu irmão Gerson. Você está feliz, meu irmão? Eu estou muito feliz por você. Muito feliz por você. A minha alma se alegra, meu irmão Gerson, por saber que você ainda tem a vontade de servir a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, deixa seu like e compartilha a live. Certeza eu tenho absolutamente que neste momento tem muitas pessoas precisando de uma palavra. Pessoas depressivas, em crise de ansiedade, com síndrome do pânico, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão perturbadas, com a sua mente cansada. Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para vossas almas. Sabe, quando você compartilha a live e essa live cai na casa de alguém que está depressiva, em crise de ansiedade, você ajuda ela, você está fazendo a obra de Deus. Então me ajuda aí, compartilha, se inscreve no canal e deixa seu like, tá bom? No nome de Jesus, Deus que nos criou, isso aí, minha irmã. Deus ele é fiel, Deus é poderoso. Ele é quem criou os céus e a terra. Voltando aqui à palavra de Deus, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, a verdade de Deus, ela santifica o homem. A verdade de Deus, ela purifica o homem. Sabe por quê? No livro de João, no capítulo 17, versículo 17, está escrito: santificais vós
Na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando João escreve conhecereis a verdade, ele está falando conhecereis a palavra. Quando você conhece a palavra de Deus, todos os dias você é lapidado. A cada dia que você lê um pouco da palavra, você conhece um pouco, você aprende um pouco, você é santificado mais um pouco. Todos os dias você lê uma coisa, você compreende uma coisa, você, a cada dia que passa, a palavra de Deus vai lhe moldando, vai lhe limpando. É como uma joia que é encontrada na terra, suja, sem brilho. E aos pouquinhos aquele que sabe lapidar, vai lapidando, vai cuidando, até que essa joia por completo venha dar o seu brilho completo. Entenda isso. Assim somos nós nas mãos de Deus. Nós estamos todos os dias sendo lapidados pela palavra de Deus. E nós ainda não temos o brilho completo de Deus. Por quê? Porque nós ainda estamos nessa terra. Somos pecadores, somos falhos. Mas Deus está nos lapidando, purificando todos os dias, para que um dia nós possamos ter o brilho completo de Deus. E quando é que vai ser isso? Quando nós formos arrebatados por Deus para a sua glória. Aí sim, lá nós seremos como Deus, corpo glorificado, não peca mais, não erra mais, não falha mais, não morre mais, não cansa mais, não se afadiga mais, não se atribula mais, não cansa mais, não chora mais. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos da palavra de Deus para sermos santificados, libertos, como João 2,32 fala. Conhecereis a verdade. Sabe, a palavra de Deus, ela revela aquilo que a gente precisa deixar de lado, largar de lado. Mudança. Há uma mudança, há uma metamorfose que a palavra de Deus traz sobre a nossa vida. A borboleta, quando ela ainda é lagarta, ela cresce, se isola num casulo, e ali ela sofre uma metamorfose, até ela se transformar numa borboleta. Mas para que esse processo chegue até o final, e ela se torne aquela borboleta linda, bonita, teve um processo. Assim as nossas vidas. Todos os dias a gente está sendo processado pela palavra, lapidado pela palavra, ensinado pela palavra, santificado pela palavra. Todos os dias nós somos renovados pela palavra, nós somos iluminados pela palavra. É um processo que sofremos todos os dias, para que um dia podemos chegar à perfeição, não nessa terra, mas como formos arrebatados por Cristo para os céus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. 16, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Cristo nas alturas, e lá ficaremos com Ele para sempre. Quando esse dia acontecer, quando essa hora acontecer, a Bíblia vai dizer que é num abrir e fechar de olhos. Você tem noção como será rápido? Você abre e fecha os olhos. Jesus veio. Por isso que Ele diz em sua palavra: o dia e a hora ninguém sabe, que o Filho do Homem virá buscar a sua igreja, a não ser o meu Pai que está no céu. Ele diz: se pois o homem soubesse um dia que o Filho do Homem viesse buscar a igreja, ele arrumaria a sua casa. O Filho do Homem virá como ladrão. E se pois o homem soubesse que o ladrão viesse roubar a sua casa, ele ficaria atento, vigilante. Mas ninguém sabe o dia nem a hora que o ladrão vem roubar a tua casa. Tu não vai ficar 24 horas pastorando a tua casa. Tu vai ter que dormir 1 hora. Tu vai ter que cansar 1 hora. Por isso que Jesus ensina que Ele virá como ladrão. No momento em que as pessoas estão cansadas espirituais, estão dormindo espirituais, estão mortas espirituais, quando as pessoas estiverem desapercebidas, você lembra daquela passagem de que Jesus ensina a sua palavra, dizendo que o reino dos céus é como as 10 virgens.
5 loucas e 5 prudentes. 5 loucas tinham azeite, 5 prudentes também tinha. Mas entenda, as 5 loucas tinham pouco azeite e as 5 prudentes tinham mais azeite. Então todas as 10 loucas dormiram, todas as 10 virgens dormiram. Porém, as loucas, por ter pouco azeite, dormiram e o azeite acabou. E quando alguém gritou, aí vem um noivo, elas se acordaram, tanto as loucas como as prudentes. E as loucas disseram para as prudentes: dá-nós azeite, para que possamos também entrar na festa. As prudentes disseram: não, se nós dermos o nosso azeite para ti, vai faltar para nós. Vai e compre azeite. Entenda isso. Não dá mais tempo, meu irmão. Ou você é um crente prudente, ou você é um crente louco. Ou você é uma pessoa prudente, ou você é uma pessoa louca. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que vigia, é uma pessoa que está atenta, é uma pessoa que tem entendimento. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso da luz, eu preciso dessa verdade que é a palavra, para que ela venha me santificar todos os dias, para quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, eu estar como as prudentes, ter azeite, esperando entrar na festa com o noivo. Oh, glórias a Deus. Eu não quero ser das loucas que não tenha mais azeite e não tenha mais o direito de entrar na festa, ou seja, de fazer parte do casamento, de fazer parte das bodas do Cordeiro. Por isso que nessa noite eu estou aqui falando essa palavra. Muitas pessoas não gostam mais desse tipo de palavra, porque a palavra que fala de salvação, que fala de santificação, de conserto, as pessoas não dão mais crédito, porque vivemos um tempo em que o evangelho está sendo distorcido, aonde aqui mesmo na internet, Rian Neto, pastor, tira uma dúvida minha: o que é blasfema contra o Espírito Santo? Meu irmão Rian Neto, blasfema contra o Espírito Santo é você debochar das coisas de Deus. Por exemplo, falar em línguas estranhas e você rir daquilo, debochar daquilo, você dizer que aquilo é coisa do demônio, isso é uma blasfema contra o Espírito Santo. Entendeu? É você debochar da obra do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, ele liberta alguém da bebida, da prostituição. O Espírito Santo tira alguém da macumba e leva para o altar para pregar o evangelho. E você dizer: isso aí é crente, não aceito isso. Isso é blasfema contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo, Rian Neto, é você debochar e não aceitar a obra que o próprio Espírito está fazendo. Deu para entender? O Espírito Santo, ele faz a obra, e o homem, às vezes, por não compreender, debocha, critica, aponta. Isso é blasfemar contra Deus. É blasfema contra o Espírito Santo. Se você não entende as coisas de Deus e os mistérios de Deus, a gente não critica, a gente fica calado, porque às vezes a gente corre o risco de estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Tá bom, meu irmão Rian? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Então a palavra de Deus, ela liberta. É isso que nós estamos aqui essa noite falando. Conhecereis a verdade, Rian, e a verdade vos libertará. Espero que eu tenha te esclarecido e te falado a verdade da palavra. Porque vivemos um tempo que essa verdade bíblica, essa palavra de Deus, está sendo distorcida. Aqui mesmo nas redes sociais, no YouTube, quantas pessoas entram nas lives para pedir pix, pedir dinheiro, faz adivinhações, profecias mentirosas, dizendo que está vindo aquilo, que está vendo aquilo. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, sendo que não está vendo nada, tudo é mentira. E as pessoas gostam, as pessoas param para ouvir. A live é cheia de gente assim para ouvir esse tipo de profeta. Tenha cuidado com o que você escuta, com o que você ouve, porque a sua alma ela é alimentada, sua alma ela é bombardeada, ela é cheia. E assim você vai acreditando no que são pregadas, essas mentiras, e sua alma vai ser alimentada com mentiras. E se porventura algum desses profetas
Perdão. Porventura algum desses profetas aqui no YouTube profetiza para você algo e não acontece, e você vier se frustrar, você vai colocar a culpa em Deus, dizendo por que não aconteceu. Não foi Deus que falou, não, foi o homem que falou, não foi Deus. Porque está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Entenda isso. Eu não estou aqui dizendo que Deus não fale através de pessoas. Claro que fala. Deus pode agora, neste momento, tomar aqui a minha boca e falar em profecias, falar algo da vida de qualquer um dos irmãos que está aí do outro lado. Mas se Deus quiser fazer, não é eu que tenho que falar aquilo que Deus não falou. Isso é perigoso. Esse negócio que Deus está falando, Deus está me mostrando, isso é muito sério. Você tem noção do que é isso? É Deus que está falando. A gente tem que ter cuidado com isso, porque não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Quando eu falo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, Deus está falando, Deus manda eu te dizer, isso é muito sério. Então, vivemos um tempo que as redes sociais, ela é bombardeada por falsos profetas. Irmã Daniela, a paz do Senhor, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Deixa seu like aí, compartilha em nome de Jesus. Então, quantas pessoas acompanham esse tipo de profeta? É o profeta do Pix. As pessoas mandam Pix e ele adivinha a vida das pessoas. É como se fosse um cigano, uma cigana, onde adivinha a vida das pessoas. É o espírito de adivinhação no meio da igreja, de pessoas que ficam usando as redes sociais para ganhar dinheiro, para profetizar mentira, enganação, quando na verdade a palavra de Deus está dizendo aqui nessa noite, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite eu estou aqui alertando meus irmãos, cuidado com os falsos profetas. Ruth Silva, lá, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, compartilha, deixe seu like, se inscreve no canal, no nome de Jesus. Eu estou aqui falando sobre João 8,32. Cuidado com as mentiras, porque a palavra de Deus, o que João está nos ensinando, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Leno Souza, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Quando você conhece a palavra, ninguém te engana. Quando você conhece a verdade, quem é que vai te enganar? Nem o diabo te engana, ninguém te engana, teu pastor não te engana. Ninguém pode te enganar porque tu conhece a verdade. Não fique satisfeito somente por aquilo que alguém prega. Não. Tire as suas dúvidas, as suas conclusões. Seja curioso, vá ler a Bíblia. Tenha o seu entendimento, tenha a sua compreensão. Quando você entender, compreender o que está escrito, ninguém te engana. E você não engole qualquer coisa, você não aceita qualquer coisa. Você tem um entendimento, você é compreensivo, você é inteligente, você é uma pessoa que conhece a palavra, ninguém pode te enganar. Por isso que está escrito, conhecereis a verdade. Porque aquele que conhece um determinado assunto, aquele que domina um assunto, ninguém engana ele naquilo que ele consegue entender. Por exemplo, quem é que pode enganar um advogado na lei? Ninguém pode enganar um advogado na lei, porque ele é perito em lei, ele estudou na lei, ele sabe o que é a lei. Assim é você. Quando você conhece a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade de Deus, ninguém pode te enganar. Quando alguém começar a pregar mentira, heresia, você já lembra, você já sabe. É mentira, é enganação, não é de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daqui a pouco eu vou estar orando por você, orando pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua casa, pelos seus ministérios. No nome de Jesus de Nazaré. A palavra nessa noite é sobre a palavra. Conhecereis a verdade, a palavra de Deus.
A palavra que na atualidade presente que estamos vivendo está sendo dispensada, desacreditada. A palavra de Deus está sendo colocada de lado. As pessoas já não dão mais crédito a essa palavra. Mas está escrito. O autor aos Hebreus diz que essa palavra ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Hábita para discernir pensamento. E entra até a divisão da alma. Ninguém consegue ir até a alma do homem a não ser a palavra de Deus. Ninguém consegue penetrar o íntimo do homem a não ser a palavra de Deus. Ninguém consegue arrancar o mal de dentro do homem a não ser a palavra de Deus. Ninguém consegue libertar o homem da bebida, da prostituição, da lascívia, da enganação, da feitiçaria, da idolatria, a não ser a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não é um livro comum que você acha em qualquer lugar. A palavra de Deus é um livro espiritual. Ela foi inspirada por Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Quando você abre a palavra, é Deus falando com você. Você já viu no Salmo 23 o que está escrito? O Senhor é meu pastor. Veja como isso é forte. E nada me faltará. Ali é um livro vivo. É como se Deus estivesse falando com você. Eu cuido de você. Eu zelo de você. Nada te faltará. Eu sou o teu provedor. Eu sou o teu auxílio, o teu socorro bem presente na angústia, na tribulação. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum você vai temer, porque a minha vara e o meu cajado se virá de ti para consolo. Deus cuida de você, Ele é o teu pastor e nada te faltará. É a palavra de Deus, tudo isso é a palavra. Meu nome é Daniela, eu creio. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pois é, a palavra de Deus, ela é viva. Tenha mais curiosidade, vontade de ler essa palavra. Tenha mais vontade de buscar nessa palavra. Creia no que está escrito. Quando a Bíblia diz, quando a palavra de Deus diz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. O que é um vale e sombra de morte? É uma situação ruim, é uma dificuldade, é um problema, é uma luta, é uma guerra que você venha passar, você não vai temer. Claro que a gente teme, a gente é humano, a gente tem medo, a gente chora, a gente passa por angústia, a gente fica agoniado. Mas aí você conhecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é a tua força, é o teu protetor, é o teu escudo, é o teu ajudador, é a tua aljava, é a tua mão direita, é a tua luz, é a tua sombra, é aquele que te sustenta. E quando você entrar no vale de sombra de morte, lá está o Espírito Santo para te sustentar, dizendo: tu não vai parar, tu não vai morrer aí, tu não vai ficar aí, porque eu vou te erguer, eu vou te sustentar, eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Tu vai sair desse vale de sombra de morte, porque eu sou o teu Deus e nada te faltará. Observe, quando Pedro estava andando por sobre o mar, porque ele olhou para Jesus e disse: mestre, me faz ir contigo por sobre o mar. Quantas das vezes nós que conhecemos a Cristo, que conhecemos a palavra, que fomos libertos por Deus, que servimos a Deus, passamos a ser discípulos de Cristo, olhamos para Deus, olhamos para a palavra e dissemos: Deus, me faz caminhar, me faz andar, me faz pregar, me faz evangelizar, me faz profetizar, me faz falar em línguas, me faz ser um homem de Deus. E Deus faz você ser tudo isso. Mas aí começam os ventos, de um lado, de um outro, de trás, de frente. Aí você começa a se agoniar, como diz a gente lá no Ceará. Você começa a se perturbar com tudo que está acontecendo e você começa a afundar porque olhou para a dificuldade e tirou o olhar daquele que diz vem, e tirou o olhar daqueles que te consagrou, que te encheu, que te remiu. Quando a gente tirar o olhar de Cristo, a gente começa a afundar.
Mas Jesus, que é misericordioso, ergue a sua mão, pega na mão de Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nessa noite, conheça a palavra de Deus e não duvide do que está escrito. Porque se está escrito, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai. Como diz na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu. Se Ele diz que Ele é o teu Pai, que está no céu e é o nosso Pai, Ele vai te ajudar. Está escrito na palavra de Deus, a Bíblia diz: pode um filho pedir um pão ao pai e o pai dará uma pedra? Pode o filho lhe pedir um peixe a um pai e o pai lhe dará uma serpente? Se o Pai terreno tem prazer de abençoar vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Mateus fala isso. Jesus fala isso e Mateus escreve. Ora, você que é pai, você tem prazer de abençoar teu filho. Mas eu sou pai, você é pai. Nós somos limitados. Vai chegar uma hora que eu não tenho condições de dar aquilo que minha filha quer, aquilo que ela precisa. Mas o teu Pai que está em cima, que está no céu, Ele é ilimitado. Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Ele sabe de tudo, tem tudo, sabe tudo. Ele pode todas as coisas. Se você quiser, se você crer, acreditar na palavra de Deus nessa noite e começar a meditar no que está escrito, começar a ler a palavra, consagrar a tua vida a Deus, entregar a tua vida a Deus, como diz o salmista no Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, confia na palavra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia na palavra e o mais ele fará. Ele vai fazer. Kelma Araújo, glória a Deus, a paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe. Você que chegou agora, deixa seu like, compartilha, tá bom? E se inscreve no canal, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva, muito viva, viva e eficaz. E ela é o único caminho que leva o homem ao céu. A palavra de Deus, ninguém é obrigado a viver ela. Ninguém é obrigado a cumprir a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a amar a Deus. Ninguém é obrigado a obedecer a palavra de Deus. Mas entenda, a Bíblia diz, a palavra diz, que há caminhos que ao homem parece bom, mas no final é morte. Por que a palavra diz isso? Qualquer caminho fora de Jesus é morte. Por isso que ele diz que ele é o caminho. Por exemplo, se você decide trilhar o caminho da idolatria, o que é idolatria? É tudo aquilo que tira Deus de primeiro lugar. Se você decide trilhar o caminho da idolatria e decide adorar Maria, Aparecida, João, Tiago, Padre Cícero, São Francisco, é escolha sua e Deus não proíbe você de fazer isso. Porém, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória eu não divido com ninguém, nem com imagem e nem escultura. O Salmo 115 está escrito: o Deus deles tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não sente cheiro, tem pé, mas não andam, tem mão, mas não apalpa. Torne-se igual a eles aquele que o adora. Veja que o salmista está dizendo que aquele que adora a imagem, que adora São Francisco, que adora Padre Cícero, são os santos que são mortos. O salmista está dizendo que você se torna igual àquele santo. Tem boca, mas é morto, não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Nariz, mas não sente cheiro. Olhos, mas não vê. Pé, mas não anda. Ou seja, você se torna uma pessoa morta espiritual como aquele santo. Porque aquele santo, qual é o poder que ele tem? Porque foi alguém que o fez. Foi alguém que fez ele diferente de Deus.
que ninguém o fez. Ele diz na sua palavra para Moisés: diga a Faraó que eu sou, a primeira pessoa do singular. Deus está dizendo: não existe ninguém antes de mim e nem depois de mim. Eu sou. Deus está dizendo: ninguém me fez, ninguém me criou. Eu sempre existi, ninguém me criou. Eu não existo, eu sou. Eu sempre existi e sempre vou existir. Deus, Ele é, ninguém o criou. Diferente dos santos que é criado pela mão humana. Observe, se o santo não for carregado de um lugar para o outro, ele não consegue andar só. É porque ele não tem poder para nada. Mas você tem a escolha de servir aquele que nunca foi criado ou aquele que é criado. Você tem a escolha de servir aquele que fala. Como diz a palavra de Deus, Deus tem boca e fala. Tem olhos como chama de fogo, como diz João em Apocalipse, vê tudo. Tem mãos e apalpam para te abençoar nessa noite, como diz Isaías. Tem ouvido e se inclina para ouvir a tua petição. Ele tem nariz e recebe a nossa adoração, como cheiro suave as suas narinas. Tem pé e anda por sobre o mar, como andou com Pedro. Entenda isso, tem boca e assopra sobre os seus inimigos. Então Deus é vivo, Deus é poderoso, e tudo isso você encontra na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quando é que você vai largar tudo isso? Quando você conhecer a palavra. Porque muitas pessoas criticam o evangelho, condenam o evangelho, diz que os irmãos da igreja evangélica são santarrão. Não é. A gente só quer procurar viver o que está escrito e não aceitar aquilo que a Bíblia não diz. Se a Bíblia diz que é pecado, a gente tem aquilo como regra de fé. A gente não aceita, é pecado. Então nessa noite, você tem a escolha de servir a Deus, adorar a Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida. No nome de Jesus de Nazaré, se você entendeu essa palavra e você quer aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador, coloca aí embaixo: eu quero aceitar Jesus. E nessa hora, neste momento, eu me comprometo em procurar uma igreja e congregar e fazer parte do corpo de Cristo. Eu vou orar por você no nome de Jesus. Mas eu quero orar por você neste momento, independente de você aceitar ou não Jesus, querer ou não Jesus, tá bom? Curve a sua cabeça onde você estiver, eu vou orar por você. Eu já preguei a palavra, agora eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, abençoa cada irmão que esteve aqui presente comigo e que está ainda aqui comigo. A tua palavra, Senhor, foi João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, ajuda teus filhos, as tuas filhas, a sentir, meu Pai, a vontade e o desejo de te conhecer mais, de ler mais a tua palavra. Há quanto tempo, meu Pai, tem muitos, meu Senhor, que já não abrem mais a tua palavra para ler. Tem Bíblia, meu Pai, em casa, mas está empoeirada, está guardada. Meu Deus, que a partir de hoje, agora, neste momento, o teu Espírito Santo visite, meu Pai, a cada pessoa que está aqui e que esteve aqui, a cada alma aqui presente, Senhor da glória. E faça com que ela sofra, meu Pai, um despertamento, meu Pai, na sua alma. Um desejo, meu Pai, de ler a tua palavra, como diz Abacuque naquela oração. Aviva a tua obra no meio dos anos e notifica ela, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, abençoa os teus filhos, abençoe seus sonhos, seus projetos, a sua casa. Meu Deus, no nome de Jesus, seu ministério, meu Senhor da glória. Quantos, meu Senhor, aqui, Senhor, tem ministérios, meu Senhor, que estão parados. Meu Deus, no nome de Jesus, reveste, meu Pai, como diz Paulo em Efésios 6, revesti vós de toda a armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça e da espada da palavra de Deus. Pai, para que possais suportar os dias maus,
Meu Deus, tudo isso Paulo está ensinando que nós devemos, meu Pai, buscar na Tua palavra revestimento, poder, entendimento, sabedoria, para que possamos, meu Senhor, continuar firme na Tua presença. Quando Mateus, Senhor, escreve no livro, Senhor, no capítulo 7, dizendo: se, pois, ouvir as minhas palavras e as cumpriram, eu comparo ele ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade, e a sua casa continuou de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo ele ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Vieram os ventos e a tempestade, e grande foi a sua queda. Meu Pai, nessa noite eu quero profetizar que meus irmãos, Senhor, vão estar com seus pés firmados sobre a rocha e não vão desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não vão parar, não vão desistir, vão continuar olhando para Ti, que é o autor e consumador da sua fé, como diz Hebreus 12:2. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, abençoe meus irmãos nessa noite, Senhor. Se porventura, Senhor, alguns deles, meu Pai, se encontra, meu Pai, enfermo, meu Pai, na alma, no espírito, no nome de Jesus de Nazaré, meu irmão aqui, Wilder Rocha, pede oração pela sua saúde. Pai, visita, Senhor, meu irmão Wilder, cura ele, meu Pai. Se porventura é uma cura física, carnal, espiritual, na mente, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu não sei o que é, Pai, mas no nome de Jesus de Nazaré, arranca todo o mal da vida dele neste momento, Senhor, e que ele possa sentir, Senhor, um toque Teu, como aquela mulher do fluxo de sangue vinha sentir, e de Ti, Senhor, sai a virtude e cure a vida, Senhor, do Wilder. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você, meu irmão, recebeu aí do outro lado, dê um glória a Deus. Diga assim: eu recebi pela fé, no nome de Jesus, meu Deus da glória. Se mais alguém, Senhor, aqui neste momento se encontra, meu Pai, também enfermo, meu Senhor, entra aí, Deus, com a Tua cura. Tu és o Deus que curou aquele homem, Senhor, do tanque de Betesda, que há quase 38 anos, Senhor, vivia naquele lugar, que não andava, Senhor, humilhado, mendigando, Senhor, porque não conseguia, meu Pai, entrar naquele tanque. Meu Deus, Tu és o homem, meu Pai da glória, que levantou, Senhor, Senhor, que curou aquele cego de Jericó. Meu Deus, Tu és o homem, Senhor da glória, que faz o impossível, meu Pai, na vida daquele que crê. Está escrito na Tua palavra que aquele que crê vê a glória de Deus. Deus, no nome de Jesus de Nazaré, ainda nessa oração, Espírito Santo de Deus, Fernanda Oliveira diz: Pai, o Senhor presbítero, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus de Nazaré, visita aí meus irmãos, meu Pai, visita aí minhas irmãs, Senhor da glória, abençoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alabachuri andelabás, decamanacebe, decalabachuri, decalabai. Há uma presença no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te alcança nessa noite. Você pode estar sentindo o que você estiver sentindo pelos olhos da fé. Eu queria que você colocasse suas mãos sobre as minhas mãos, se você crê nessa noite. E que você crê nessa noite, aquilo que você está precisando, Deus vai te dar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O que você está precisando, receba. Receba cura, receba paz, receba libertação, receba purificação, receba restauração, receba cura física, cura na alma, cura na mente, cura da depressão, cura do síndrome de pânico, cura da ansiedade. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, a Tua palavra, meu Pai, vai dizer que a sombra, meu Pai, do apóstolo Pedro curava, Senhor, que a capa de Paulo curava, que o suor de Paulo, Senhor, no seu guardanapo curava. Pai, quanto mais uma palavra Tua liberada, Senhor da glória, nessa noite também cura, liberta, salva, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoa o Teu povo nessa noite, glorifica o Teu nome nessa noite. Tu és um Deus poderoso, um Deus santo. Paulo fala em Efésios 2:20 que Tu és capaz de fazer
muito mais daquilo que pensamos ou que pedimos, pelo poder do Senhor que habita em cada um de nós. Meu Deus da glória, eu acredito, eu creio que meus irmãos nessa noite entraram aqui, Senhor, não foi em vão. Que o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Que o Senhor há de abençoar cada um que está comigo nessa live, a cada um que já esteve aqui nessa live, Senhor. 1 hora, meu Pai, de live. E o Senhor, eu creio que o Senhor tinha abençoado as vidas dos meus irmãos. Deus, se porventura alguém nessa noite não consegue dormir, Senhor, está sentindo ansiedade na alma, Senhor, uma perturbação na cabeça que não consegue ter paz, meu Deus,